Escravidão moderna ou contemporânea é o termo usado para definir relações de trabalho em que pessoas são forçadas a exercerem uma atividade contra a sua vontade, sob ameaça, violência física, psicológica ou outras formas de intimidação. Desde 95, quando o Brasil, de forma exemplar, começa a fazer ações e políticas efetivas de combate ao trabalho escravo, mais de 50 mil pessoas foram libertas dessa condição de trabalho, com um trabalho dedicado e competente da Inspeção do Trabalho, do Grupo Móvel de Libertação, de trabalhadores explorados em termos de cadeias produtivas. Mas a estimativa é de que cerca de 370 mil pessoas no Brasil ainda estejam nessa situação. A lista suja do trabalho escravo, criada em 2003 pelo governo federal, mostra que 186 empresas estão envolvidas com trabalho escravo. Mais de 90% dos trabalhadores resgatados da escravidão moderna vêm de municípios com baixo índice de desenvolvimento. Minas Gerais é o estado com o maior número de casos, principalmente nas cadeias produtivas do café. E esse trabalho escravo, e aí alguns que já passaram por aqui já comentou, tem envolvimento com algumas empresas grandes aí do café, que é o caso da Nestlé, da Starbucks, da JDE. O ano passado, nós denunciamos a Fazenda Fartura com 4 certificações, café certificado. O Brasil é o maior exportador de café no mundo e uma fração considerável desse café vem do estado de Minas Gerais e exatamente da região sul de Minas Gerais. Nos últimos anos tem havido documentação das violações a direitos trabalhistas e também de situações de trabalho análogo ao escravo nessa cadeia. E a Conectas, então, tem buscado enfrentar essa situação e desenvolver medidas. E um dos obstáculos, senador, que nós encontramos para tanto buscar responsabilização como para criar mecanismos de enfrentamento é exatamente o obstáculo do acesso à informação. O jornalista Leonardo Sakamoto, especialista no assunto, destacou a necessidade de se preservar as medidas de combate ao trabalho forçado que o Brasil já construiu. O processo que precisa ser preservado, diante de tudo que a gente conversou aqui hoje, é a manutenção do sistema brasileiro de combate ao trabalho escravo com os instrumentos que nós já temos. Um instrumento de transparência, que é a lista suja do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego e tantas outras listagens que vierem para somar-se a elas. Há um conceito forte de trabalho análogo de escravo presente no artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que diz respeito não apenas à supressão de liberdade, mas à supressão de dignidade. O debate também teve a participação de representantes de organismos internacionais. Essas cadeias são transnacionais, elas são enormes, muito complexas e são difíceis de monitorar. Então, eles são um terreno fértil para a violação de direitos humanos, incluindo escravidão moderna. E não só isso, mas além disso tudo, existe também uma impunidade clara e uma falta de acesso à justiça. Logo depois da audiência, o presidente da CDH afirmou que vai apresentar, já durante reunião do colegiado nesta quinta-feira, uma proposta para a recriação de uma subcomissão de combate ao trabalho escravo. Vamos pensar num encontro internacional aqui no Brasil para troca de experiência e fazer com que, de fato, independente de quem seja o governo, a questão aqui não é ideológica, mas sim de políticas humanitárias, o nosso compromisso de defesa do meio ambiente. E no meio ambiente estão os peixes, estão as aves, estão os pássaros, estão os animais, estão os homens e as mulheres.